também agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Glória a Deus, que eu sempre esqueço, irmãos. E agora sim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a gente vai ler aí em diante, tá bom? Para você que não me conhece, meu nome é Diogo. Ai, ai, ai. Enquanto você abre aí, queria já introduzir já essa palavra de hoje, que é impressionante. Toda vez que eu venho para pregar aqui, sempre acontece alguma coisa, né? E essa semana saiu gente até debaixo do bueiro para trazer trabalho para o laboratório, então derramaram um caminhão de serviço. Então é bom por um lado, mas eu fiquei praticamente quase sem tempo nenhum. Então eu consegui fazer a mensagem tranquilo, mas assim, cansado, extremamente cansado para estar aqui. Terminando aqui, eu ainda tenho que trabalhar de novo. Então, pela glória de Deus, nós vamos lá. Amém? Todo mundo chegou aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Diz assim, ó. E tem tudo a ver isso que eu acabei de dizer, tá? Nós vamos falar disso na nossa palavra de hoje. Deus testificando. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Acertei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Amém? É daí que eu tirei o nome da mensagem, né? Nosso tema principal é através do Espírito, mas eu queria muito falar sobre andando no Espírito. E o que eu falei antes, né, sobre uma semana, não vou falar atribulada, mas é uma semana conturbada de tanta coisa acontecendo. A Raquel que fica olhando lá e fala assim, eu não sei como é que ele pode. Ele é a mulher da relação, porque ele faz 5 coisas ao mesmo tempo. E realmente, gente me falando no WhatsApp, 5 pessoas falando, eu pensando na mensagem, ter que fazer o trabalho, ver o que ainda vai acontecer no dia ali, e eu estou ainda conectado com o que está acontecendo. Porque cada coisa que acontece, eu não sei se é assim com vocês, mas principalmente uma semana que alguém me chama para pregar, eu fico em alerta. Então tudo que acontece em minha volta, eu fico tentando identificar se é realmente o Espírito Santo falando comigo alguma coisa ou testificando a mensagem que Deus colocou no meu coração. E quando eu vi que a semana foi daquele jeito, eu gosto muito de filme de guerra, e eu já me coloquei na posição de estar travando uma batalha. E é o seguinte, aconteça o que acontecer, foco total para eu conseguir lá e trazer a mensagem. E até chegar aqui, a Raquel está de prova ali, que todos os carros não queriam sair do sinal, né? Assim, nunca vi, né, como que acontece isso. O sinal abre, o cara deixa a bicicleta passar, ele deixa todo mundo passar na frente, e o sinal aberto. Tudo assim para acontecer. Quase chegando aqui, uma mulher com um filho na frente, o filho atrás na bicicleta, andando no meio dos carros. Eu falei, meu Jesus amado, vamos chegar lá, nós vamos chegar. Glória a Deus, estamos aqui. Amém. Mas a pergunta que eu coloquei até aqui para lembrar e falar com vocês é: o que nos faz sentir como cristãos? Pequenos cristos, né? Que esses dias eu aprendi que quando você fala assim, cristão, você pode estar falando um negócio muito plural, né? E aí eu aprendi lá no podcast, né, com o Maurício, que ele fala assim, o cristão protestante, ele deu uma ratificada para depois ele dar a resposta. Então o podcast acaba me ajudando também, que eu vou aprendendo ali com os convidados. E enfatizei de colocar pequenos cristos, porque a ideia é, se andamos no Espírito, temos que pelo menos nos parecer com Cristo. Porque Ele veio antes ainda do Espírito Santo.
E como nós já sabemos, Jesus, ele é o exemplo, né? Ele é aquele que veio para te mostrar, ó, tem tudo acontecendo, mas você tem que se conectar com o céu. Então, faça como eu fiz. Vamos orar? Vamos orar. Sempre estou em oração? Sempre estou em oração. É sempre em algum lugar específico? Não. Porque ele mostrou para a samaritana. Uns adoram aqui, outros adoram ali. Mas eu quero verdadeiros adoradores que andam em espírito e em verdade. Então, nosso maior exemplo sempre é Cristo. E hoje, vendo o que aconteceu, vindo até aqui, vendo o que aconteceu durante a semana, isso me mostra que, independente do que aconteça no meu dia a dia ou no seu dia a dia, não tem como se desconectar de ser um cristão. Você pode até esconder as suas falhas, de mim mesmo aqui, que estou aqui pregando, ou do pastor, ou da Lúcia, ou da Laís. É bom ter pessoas na frente, você vai lembrando o nome, né? Para trazer na pregação. Mas, quando você não faz algo daquilo que você nasceu para fazer, digo não nasceu do nascimento do seu pai e da sua mãe, mas o novo nascimento de Cristo. Quando isso acontece, você tem um protocolo a seguir. Você não tem um momento que eu deixei de ser cristão aqui, um momento que eu deixei de ser cristão ali. Eu não estou falando de falhas, eu estou falando assim, você nasceu de novo, não tem como tirar essa parte. Entendeu? Você nasceu de novo. Você pode até por um minuto escorregar daqui, escorregar dali, mas você continua cristão. Independente se a pessoa está te vendo, se alguém está te vendo ou não, você continua cristão. E aí por isso que o nome da mensagem é andando no Espírito. Porque se você não estiver andando em Espírito, você não vai conseguir cumprir o protocolo de ser um cristão, de ser um pequeno Cristo. Porque você não está em espírito. Quando você começa a ter esses momentos de falha daqui, falha mais uma vez, começa a falhar demais, é como se gerasse um alarme que dissesse, ei, está faltando alguma coisa. E aí é o momento de você parar e pensar, quantas vezes eu orei essa semana? Será que eu preciso jejuar? Quantas vezes eu li a palavra de Deus essa semana? E eu estou dizendo como já dizia a Camila, não de sinalizar a virtude, mas de você fazer no seu secreto, de você fazer quando ninguém está te vendo, e não para mostrar para alguém que você realmente está fazendo. Porque mostrar para outra pessoa que você faz e acontece, não vai mudar o seu status com Deus. Não vai mudar o seu status de penetrar no Santo dos Santos. Vai ser como antigamente lá no tabernáculo. Vão ter que colocar um sino em você e amarrar uma corda. Porque você vai morrer. Né? Não tem como. Você não está limpo. E andar em espírito te traz essa paz ou essa certeza de que você está andando no caminho certo. É interessante porque no Novo Testamento, quando aparece a palavra cristianismo, ela vem com uma linha, com uma raiz de estar no caminho. Entendeu? Essa palavra no Novo Testamento, quando você vai lá vasculhando a etimologia, para quem gosta disso, você vai achar que você está no caminho quando essa palavra ela entra no Novo Testamento. Então, a partir do momento em que você tem Jesus, que é o que eu falei do novo nascimento, você está em Cristo, que eu gosto sempre de enfatizar, esse em Cristo, Paulo usou muito em Efésios. Olha lá a carta de Efésios, tudo Paulo fala, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque a direção da carta de Efésios é falar, você está dentro de Cristo.
Então, quando você vê isso lá, lembre que você aprendeu aqui comigo. Amém. E falando de Paulo, Paulo nos ensina algo interessante lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10, que é muito interessante. E tem capítulo 4, versículo 10 de Filipenses, tá? É muito interessante, e eu gosto sempre de enfatizar esses contextos, porque Filipenses, Paulo está preso. E de todas as cartas ou livros que tem na Bíblia, é o local na Bíblia que você vai mais achar alegre-se, alegre-se, alegre-se. Mas o contexto é que ele está preso. E aí a carta ganha uma outra conotação quando você lê. Se você não prestou atenção nisso, leia de novo que tem outro nível que você ainda não acessou. Então Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está vivendo um momento em que ele consegue mostrar para mim e para vocês que, independente do que ele esteja vivendo, como esse contexto é um contexto que ele está preso, e ele é o único preso que pode mandar carta, pode receber pessoas. Eu não tinha visto isso assim. Então, né, vem aqui, vem fulano, entra aqui. E não era uma cela, né, era uma casa. Então, assim, Paulo estava não é cárcere privado, foi domiciliar, né? Meu advogado, me ajuda aí. Então ali ele podia receber isso. Como já dizia o pastor Camilato no último podcast, por causa da dupla cidadania dele. Então, Paulo, ele mostra que eu vivi todos os meus momentos de missionário, de lugares onde eu fui, vi situações inusitadas que eu tive que lidar, perdi pessoas que andavam comigo como Marcos, mas eu persisti, eu insisti, e o que eu recebi de todo esse evangelho que eu preguei, foi dificuldade sim, mas a certeza de que independente do que eu estava passando, eu consigo chegar, como ele vai falar lá em Timóteo, 2 Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque a maior certeza do cristão em andar com Cristo é também ter a certeza de que vai ser salvo. Porque se a gente se desligar por um momento, é aquela velha frase até que já saiu da Bíblia, né? Virou para a mãe, né? Já pegou para a mãe, né? Que é assim: toma cuidado que você está de pé, porque caia. É a mãe falando assim com a gente já, né? Já saiu do versículo bíblico e as mães já se apoderaram disso. Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Então, você não pode se desligar de maneira nenhuma do caminho de Cristo. E quando nós somos os cristãos, pequenos cristos, isso muda completamente. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, porque como a gente sempre fala, né? Existe duas idades, uma idade que eu tenho de vida, que é 35 anos, e uma idade cristã, que ainda tenho 11. Né? Eu passei por alguns momentos antes na igreja, depois saí,
e realmente voltei e fiquei direto 11 anos. Então, eu considero que eu só tenho 11 anos. Então, agora é que eu estou ainda fazendo as coisas erradas, né? Porque 11 anos é... Então, assim, essa idade é a idade que você ainda está aprendendo. E quando, eu não sei o tempo que você tem, mas nós precisamos ter esse coração ensinável quando a gente quer andar com Cristo. Andar no Espírito. E esse andar no Espírito, ele acaba fazendo o que aconteceu comigo quando eu falei com vocês que eu estava vindo para cá. No trânsito, misericórdia, irmãos. Como eu sou testado nesse trânsito de Vila Velha, meu Jesus amado. Dá vontade de descer, pegar, eu vou te guiar até a casa, pode achar que eu te levo? Pode achar, eu vou te levar. Porque pelo amor de Deus, tá? Tem uns caras ruins, meu Jesus amado. E outra coisa, né? Quem nunca fez uma oração pro o irmão do carro, né? Do lado, né? Deus amado Pai, Senhor, abençoa ele, Pai. Que ele volte, faça uma como é repescagem que fala, não é... Como é que fala quando você vai fazer de novo? Reciclagem, isso. Tomara que ele faça em nome de Jesus uma reciclagem, que pelo amor de Deus. É difícil, mas também tem a situação que você está no trabalho. E você precisa ainda ser um pequeno Cristo, andando no Espírito. E talvez, eu não sei você, eu vou confidenciar que realmente eu já fiz. Aquele serviço chato, está difícil. Você vai para o banheiro, você tenta fazer uma coisa, toma 5 vezes água, você está doido para chegar às 6 horas, você rapar fora dali, que pelo amor de Deus, você não aguenta mais seu patrão, você não aguenta mais. Mas a gente tem que ir aprendendo, né? Ir aprendendo e orando pro patrão, né? Eu oro pro meu patrão todo dia. Meu Deus do céu. Ele é difícil, ele. Mas o antigo também eu orava. E em casa também, eu coloquei alguns pontos só, né? Mas em casa também nós precisamos ser esse cristão. Porque a gente, às vezes, eu tento me policiar muito, né? Porque trabalhando em casa, no meu laboratório, pela quantidade de serviço que está tendo agora, eu sempre estou assim, e aí Raquel, tá tudo bem? Tranquilo? Não a Raquel, né? Meu amor, que ela já olhou lá, já torceu a cara, ela já, né, chama ela de Raquel. Ela chega, quando você chama ela de Raquel, Raquel? Mas as mulheres não gostam não, então, né, chego lá, meu amor, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Não, tá tudo bem, você tá bem? Não, porque assim, se deixar, eu não vou nem olhar para ela durante o dia, entendeu? Porque às vezes até desconecta do que está acontecendo ali. Mas eu tento sempre estar dando um ponto para ter essa conexão, porque a gente fica, não só o meu trabalho, mas eu sei que todo mundo trabalha, então assim, você acaba desconectando das pessoas perto, desconectando de pessoas importantes na sua vida. Uma coisa que, mais uma das frases, né, do meu pai e da minha mãe, que a igreja já abraçou, né, as frases aí. Mas eles sempre falavam, né, que a família é a coisa mais importante que você pode ter. Porque quando acontecer qualquer coisa e você ficar assim, sem nenhuma ajuda, pode ter certeza que a sua família vai te ajudar. Entendeu? Então, não se desconecte da sua família. Você vai perder tudo se você desconectar da sua família. Então, isso aí é muito importante. Então, eu também, né, como diz, né, esse chip foi implantado na minha mente. E eu gosto disso, mas se fortificou ainda mais quando você anda no Espírito, porque você não pode deixar que as pessoas ao seu redor, elas desconectem de você. E na igreja também, né, até coloquei aqui, eu queria ter lembrado mais, mas eu não consegui lembrar. Na hora lá, eu só escrevi alguns. E a gente, até uma brincadeira aqui que eu coloquei, né? A gente chega na igreja, né, fala assim, Paz do Senhor, querubim ungido, varão de guerra, candelabro de fogo. Mas, às vezes, você fala isso tudo, mas é só um jargão, né?
você não está andando em espírito, você não está vivendo aquilo. Então isso também é um ponto que a gente precisa relembrar. E a cada aperto de mão, a cada abraço, independente se você está num dia ruim, faça isso com muito amor. Porque a outra pessoa, ela nem tem nada a ver com isso. E ela não vai resolver seu problema, e muito menos vai piorar ele. Porque ela nem sabe o que você está vivendo. Então, tente amar as pessoas. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu estou lembrando agora, que é de falar, é que também nos estudos, eu já meio que faço isso no automático. Eu sou assim, eu fico 007 como cristão até você me dar brecha. Até você me dar uma palavra. Se você me der uma brechazinha, aí eu te conto o meu testemunho inteiro e daqui a pouco você está querendo se converter. Isso aconteceu recentemente, a última vez agora, né? A professora lá de prótese lá, ela começou a conversar comigo, e aí foi, como é que foi a história? Como é que você começou na prótese? Eu falei, meu Deus, agora é aí que já me deu uma deixa, né? Fui contar para ela, não sei o que aconteceu isso, o primeiro laboratório eu tive que teve que vender tudo para comprar tudo de casa de novo, que não sei o que, agora é o segundo. Ela, meu Deus, você precisa dar uma palestra lá na sala de aula. Eu falei, meu Deus, aí tá vendo? Nem pensei, nunca imaginei que um dia, numa sala de aula de prótese, eu ia dar uma palestra. Mas ganhei a oportunidade para dar o testemunho. Lógico que ainda cheguei para o pastor e falei assim, pastor, como é que faz isso? Porque assim, eu nunca, assim, palestra eu até já dei, mas como que eu faço isso de dar a palestra, não ser o tempo todo aquele cristão chato, de ficar o tempo todo colocando Deus ali o tempo todo, assim, tão, venha, vai! E tentar, né, ponderar, mas graças a Deus, ele falou, não, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo e tal. E graças a Deus, o pessoal, eu também não fiquei batendo muito na tecla de que eu sou cristão, mas o linguajar do cristão é diferenciado. Eu não usei nenhum jargão, nem nada, mas quando você foi mudado pelo Espírito Santo de Deus, ou quando você anda no Espírito, eu acho que talvez passou na mente daquelas pessoas que estavam ali na sala. Agora eu entendi porque ele é assim, porque ele pensa assim, porque quando ele dá a resposta, em algumas partes que ele contribui com a aula, ele age assim. E aí que parece que caiu a ficha neles, de por que eu andava do jeito que eu andava, do jeito que eu fazia. E aí agora sim, sem eu ter que falar que eu sou cristão, agora eles, o Diogo é cristão, não sei o quê, agora já mudou. E até então eu estava 007 na cela, falava nada. Eu só sei, né, do laboratório, falava alguma coisa de laboratório, que dá pertinente à aula, mas não falava nada. Então, isso mudou ali, naquela hora. Eu vou precisar de alguns minutinhos a mais aí, tá? Mas eu estou já no meio para o final, fica tranquilo. E isso aconteceu ali. Então, eu estou contando alguns testemunhos do que vem acontecendo, mas é porque eu tenho a minha vida para dar de exemplo. E o testemunho é a melhor pregação que você vai ter. Talvez você não vai ter um versículo ali, eu preciso falar X coisa, mas fala da sua vida, fala como Deus transformou você, que isso pode ter certeza que já vai ser impactante para qualquer pessoa que te ouça. Independente se o seu testemunho é como o meu, que ainda tem no início de tudo uma tentativa de suicídio, drogas, bebida e outras coisas mais, mas se você nasceu em berço cristão e tem a sua trajetória até aqui, eu tenho certeza que já passou por alguma dificuldade, alguma luta, alguma limitação, algo que você sabe que foi difícil para você. Isso
vai causar um efeito no quem te ouve. E com certeza o seu andar no Espírito, não o de caminhar, né, fisicamente, mas o de ser cristão, faz a diferença. Porque eu não sou cristão porque eu preciso mostrar essa virtude para Isabela. Nossa, eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que estar dando glória a Deus, aleluia, porque senão a Isabela não vai entender que eu estou no Espírito. Eu tenho que fazer isso. E na verdade não. Nas suas atitudes, quem é espiritual discerne se você é espiritual ou não. E quando você também tiver mais ou menos, as pessoas que são espirituais, elas conseguem ver. Não precisa você nem abrir a boca. Mas às vezes as pessoas se enganam. Mas eu queria ler com vocês também, para finalizar, e fazer a pergunta antes disso, que eu esqueci aqui. Mas será que estamos sendo a mesma pessoa, né? Que é isso aí que a gente está falando agora aqui. Eu estou fazendo tudo e eu estou sendo essa mesma pessoa que eu sou na igreja, fora daqui? Esse é o intuito dessa pergunta. Porque aqui eu posso sinalizar a virtude de ser um baita abençoado, mas da porta para fora, isso aí é fala de pastor, né? Da porta para fora, quem você é, né? Quem você está sendo? Será que você está andando em espírito? E isso vai mudar. Então vamos lá, texto conhecido, né, que é João capítulo 3, de 1 a 12. Como o tempo está pequeno, não precisa nem abrir não, Marcos, Diácono Marcos, que eu só vou falar algumas coisas aí que você vai conseguir visualizar para que você consiga entender o que eu quero dizer. O momento de Nicodemos com Jesus, para você que, só para te relembrar da história, Nicodemos procura Jesus à noite, porque ele também não queria mostrar que ele, mestre da lei, estava procurando Jesus. Isso aí todo mundo já sabe. O que ninguém talvez, às vezes se se desconecta, mas foi o impacto que Jesus causou nele no dia anterior. Que foi quando ele entra ali naquele templo, derruba tudo. E ao ser indagado, ele tem respostas que não são respostas normais para pessoas normais, como nós. Poderia ser apenas uma pessoa que está brava e está destruindo tudo. Mas Jesus, ele fala, ó, se destruir esse templo, eu reconstruo ele em 3 dias. E aí, subbuga a mente de um cara que é muito estudado. Então, quando ele encontra com Jesus, Jesus fala, você precisa nascer de novo e tal. E ele, como eu posso voltar para a barriga da minha mãe e ser gerado de novo? E mais uma vez, eu já expliquei isso 500 vezes e falei isso aqui no comecinho da pregação. Quando você nasce da sua mãe e do seu pai, é uma coisa. Mas quando você nasce como Jesus nasceu, é diferente. E por isso que existe o batismo. Porque você é um novo nascimento. Jesus, se ele nasce só da fecundação ali de Maria e José, não faria sentido. Mas ele nasceu do Espírito Santo. Então, para andar no Espírito, precisa nascer de novo. Então, eu não sei se você não está conseguindo ainda, né, andar no Espírito realmente. Você sempre pensa em alguma coisa assim que está desvirtuando. Se ligue e se conecte no seu nascimento. Por isso que eles falam, né, nossa, Isabela vai me ajudar nisso aí. Eles falam que quando você se deita, né, deita meio que como se fosse na posição de feto, né, é como se você estivesse sentindo um lugar mais seguro, que é a barriga da sua mãe. E se você hoje
chegar na sua casa e se ajoelhar lá, em pé, sentado, deitado, do jeito que se achar melhor, você fazer uma conexão com Deus, se conectar com o Espírito Santo de Deus, tudo se muda. Porque não é uma vara de condão, nem nada disso, mas é diferente. É por isso que esse Deus que a gente serve é tão poderoso, é tão tremendo. Porque nós não estamos falando de algo que você liga numa tomada, mas é algo que você anda em espírito, todo dia, e cada dia mais, já não é mais a Laís falando comigo, mas quando ela fala alguma coisa, eu já fico atento para ver se Deus está usando ela para falar comigo, e ela nem sabe, mas ela vem e fala comigo: Diogo, no final do ano tem oficina G3, e eu falo: é de Deus, glória a Deus, aleluia, e eu vejo que é de Deus isso, né, Laís? Então isso faz você conectar, porque você está sensível ao Espírito. E ali tem algumas coisas que eu queria puxar desse texto, porque a primeira coisa que Nicodemos vê ali é: Jesus era diferente, ele não era normal. A segunda é o tipo de nascimento que era diferente. E para ele isso era inusitado também, quando ele começa a conversar. E outra coisa que tem no texto de João capítulo 1 até capítulo 3, de 1 a 12, é que tem uma parte que fala: se você é carne, você só discerne o que é carne. Mas se você é espiritual, você discerne o que é espiritual. Então, eu deixei até como pergunta aqui: você é carnal ou espiritual? É doído isso, né? Mas às vezes nós estamos sendo carnais. E temos que reconhecer quando a gente está sendo carnal ou não. Não é nenhum demérito, é entender e fazer o que a Bíblia nos diz: arrependimento, voltar por outro caminho. E aí seguir em frente. E o início do avivamento é com arrependimento. Então, como eu já tinha falado aqui, para encerrar, pregue o que você vive. Não hesite em ter experiências com Deus. E por último, se você não teve nada disso ainda, faça prova dele e ande com ele. Porque o versículo principal da mensagem de hoje é o versículo 25 de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Fique de pé essa noite. Queria chamar o pastor também aqui. Desde já eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, de estar aqui, de poder transmitir um pouco do que Deus tem me dado, que Deus tem falado ao meu coração. Eu sou bem quietinho lá, o murinho ficou alto, né? Só aparece a cabeça da gente lá na mídia, mas Deus tem falado muito comigo, e eu sempre registro, como eu já tenho falado para algumas pessoas que às vezes conversam comigo. Em nome de Jesus, nessas férias eu vou escrever um livro, né, que já tem um monte de coisa separada aqui, e em nome de Jesus esse livro dessa vez sai. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, irmão. Vamos falar com Deus. Já está em pé. Vamos orar. Agradecemos ao Diogo pela palavra. Nós estamos, nosso tema que é através do Espírito. E se não for pelo Espírito Santo, amados, nada que a gente faz terá qualquer resultado útil ao reino de Deus. Temos um tempo em que as pessoas colocam Deus de lado, o sistema que está aí quer deixar Deus de lado. E a gente precisa entender que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. E precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito significa dizer não para a nossa carne, para a nossa vontade humana, e querer fazer a vontade de Deus. Não querer impor a nossa opinião, mas querer que o Espírito Santo nos convença. Ele vai fazer a obra acontecer no nome de Jesus. E que a gente também não pode perder a oportunidade de falar de Deus para as pessoas, né? A oportunidade perdida não volta. Então que Deus te use para você falar do amor dEle, da graça dEle,
do favor dele, no ambiente que você for, no ambiente que você estiver. Você pode até entrar e ficar secreto, mas na oportunidade você agarra ela e fale do amor de Deus. Conte o seu testemunho, conte o que Deus tem feito na sua vida, e você vai ver vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome do Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que está aqui nessa noite, que fala do nosso caráter, da nossa conduta como cristãos, de não perdermos oportunidades, nosso testemunho. Nós não precisamos que o anjo apareça e fale a respeito do Evangelho. Nós precisamos ter coragem de abrir a boca e contar o que o Senhor já tem feito na vida da gente. Há pessoas que estão aí sofrendo e padecendo porque não há uma esperança, não um referencial, não há quem conte, não há quem diga sobre a graça, sobre o favor de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue a tua palavra? O Senhor nos chamou para isso, Senhor. E o mundo hoje precisa conhecer pessoas que andam no Espírito, porque as que andam na carne estão sobrando no mundo, Senhor. Pessoas que andam na carne estão governando nações, dirigindo empresas, tocando a economia de um país, dominando a mídia, dominando as forças armadas. Pessoa na carne tem aos milhões, mas são poucos os que andam no Espírito. São poucos que discernem coisas espirituais. E nós, como igreja do Senhor, precisamos olhar para esse tempo e temos um olhar espiritual para cada fato da vida, Senhor. As portas que se abrem, as portas que se fecham, as oportunidades que chegam, as oportunidades que são frustradas, possamos enxergar a mão de Deus, a direção do Senhor. Nada acontece sem a tua vontade, nada acontece sem a sua permissão. Nós, muitas vezes pensamos que o diabo é esperto, que o diabo enganou Deus, que o diabo deu uma volta no Senhor. É mentira, engana nossa mente, Senhor, porque o nosso Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Aquela situação que parece que o inimigo vai vencer, na última virada da chave, a vitória se torna nossa, Senhor, porque o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Senhor, obrigado por essa palavra. Leva meus irmãos de volta aos seus lares. Há uma semana aí para caminhar. Obrigado porque reabastecemos aqui nossas baterias, nossa força espiritual se renova e vamos continuar caminhando a tua santa presença, Pai. Guarda, Pai. Oramos a Ti mais uma vez por cada família aqui, Senhor. Abençoa as famílias, cada lar aqui, abençoa cada lar, Senhor. As lutas que enfrentamos, desafios que passamos, Pai, o que o Diogo contou aqui das suas lutas, Pai, abençoa a sua casa, seu casamento, o seu lar, Raquelzinha, seu trabalho de cada um. Abençoe cada família aqui, a fonte de renda, a saúde, livra de doenças, de enfermidades, livra de acidentes. Senhor, nos guarde do mal, Senhor. Guarde as nossas famílias de todo mal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é por nós, tem cuidado da gente e precisamos, Pai, estar ligados, antenados e não perdemos as oportunidades que o Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um dos meus irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Ande embora, não se esqueça, faça a sua inscrição para a programação das crianças, em nome de Jesus.